Conexão, a Voz da Amazônia, de volta. Cada vez que eu olho, que eu estou sentada aqui, sempre com a nossa parceira, amiga Yolanda Lopes, com amigos convidados, amigos jornalistas, é uma satisfação imensa dizer assim, cada vez mais eu quero estar presente com temas diferentes no Conexão a Voz da Amazônia. Yolanda, tudo bom? Tranquilo, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Conexão à Voz da Amazônia. E agora com essas duas feras aqui, conversando com a gente, nos dando informações. A gente já trocou algumas informações ali nos bastidores. Só coisa muito bacana. Sejam bem-vindos. Como a gente aprende, né, Yolanda? Muito, como a gente aprende com essas muito. trocas, com essas histórias. Tem um cidadão aí que está do seu lado. Esse cidadão, gente, para quem não conhece, ele do Pará para o mundo, né? Eu vim parar no segmento do turismo, e eu já falei isso para ele, já tive oportunidade, por conta dele. Quando eu trabalhava num jornal liberal, este moço, jornalista Pedro Medina, ele tem um nome meio complicado aí no meio, que depois ele vai dizer como é que é, mas o Pedro Medina, ele já fala dos destinos da Amazônia, dos destinos do Pará, do Marajó, né? E aí ele se envolve, não só com os destinos ou com os segmentos turísticos, não, ele se envolve com as políticas públicas, ele se envolve com os jornalistas, quando a gente vê, ele está assessorando muita gente. Pense num cara que tem entrada. Passeador. Que rodeia os bastidores. Pedro Medina, diga lá, Pedro, seja bem-vindo. Meu ego está desse tamanho aqui. Eu sou leonino, sou dragão no horóscopo chinês. Aí tem uma introdução dessa. Olha aí. Já posso ir embora? Não, pode. A tua rapidez aí, seu pragmatismo vai ter que segurar a onda hoje. Bora conversar. Bom, é um prazer estar aqui, principalmente com o meu velho amigo Noélio. A gente se encontra pouco, mas a gente tem uma empatia muito grande, tem uma conexão bacana. Água, mar, mangue, floresta, campo, esporte, tudo. Você também, tá falando Pedro? de Amazônia, né? Bate muito com a gente, Tu né? estás falando de Amazônia, porque quer queira, quer não tem bioma no mundo que tem uma diversidade tão grande. múltipla. É verdade. Tão grande eu tenho um amigo lá em Souri, o seu Tonga, pai do Guto Gouveia, que é prefeito. O menino que produz queijo? Exatamente, o Mironga. Maravilhoso. É o melhor queijo. Bom menino. É o melhor queijo do Marajó. Então, e ele diz o seguinte para mim, que a fazenda dele tem 3 biomas. A parte da frente, que é só mangue, super Isso Tonga. preservado. Seu Tonga, na performance dos seus 70 e poucos anos, não vou contar direito não. De menino. Vai ser aborrecer. O jovem. E aí ele também tem campo e também tem floresta. Então ele tem uma fazenda que tem os 3 biomas. Não é para qualquer um, é verdade. Vamos contar como é que o Tonga recebe. Gente, eles têm sim uma fazenda de búfalos e o beneficiamento do leite de búfala, né? O queijo, isso, etc. queijo. Que hoje é uma referência. A gente vai falar muito sobre isso aqui. Mas, assim, eles recebem hoje pessoas, eles trabalham o turismo rural ali na região. Sim. Eles dão aula de turismo sustentável, turismo consciente, porque aí não é só ele, né? É o Guto que está a como... filha dele que está à frente do Gabriela. A Gabriela. Uma categoria. De pai para filho. Ela é de tá um conhecimento. E ali conhecimento agrícola, veterinário, e de toda a parte de água, da de nutrição, tudo, né? Da questão da qualidade dos nutrientes do leite de búfalo, enfim. E não só isso, eles criaram um roteiro com tudo que eles fazem ali, e não só na fronteira das propriedades deles, como eles se reuniram com outros moradores residentes natos lá da região, e cada um com a sua expertise, principalmente as mulheres, foram um grupo de mulheres do Marajó, que cada um com a sua expertise criou um roteiro sustentável e e começaram a trabalhar, uma na área do transporte, transfer interno ali dos municípios, o outro na linha da hospedagem, hotelaria, ela na linha da produção que deu para fazer o turismo vinculado ou ao lado da cadeia associativa, né, do associativismo, da cadeia produtiva, eu quero dizer, né? E aí criaram o Viva Marajó,
a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, mas a gente começou falando da fazenda do Tonga, porque o Tonga recebe as pessoas lá na fazenda dele assim. A gente conseguiu reunir um grupo grande de jornalistas no ano de 2021, lá na fazenda dele também. E aí as pessoas tiveram foi uma imersão ali naquela área, não só de conhecimento, como de contato com a natureza, cadeia né? produtiva Sim. do búfalo. Vamos começar então pelo búfalo. Então eu não vou me esquecer nunca do trabalho que eu tive para subir num búfalo. Eu não experimentei, O nunca trabalho que eu tentei. tive para subir no búfalo. Eu nunca Agora não foi só experimentei. eu não, viu? Não foi só eu não. Todo mundo teve. Porque o búfalo, a gente pensa que ele vai ficar quietinho, quietinho. Tem que ficar quietinho, mas é um animal e tem que ficar com uma liderança daquele animal ali perto. Aí a gente estava conversando, ele estava um pouquinho distante. Aí eu, bonitinha aqui, estava falando, e o búfalo começou a se aproximar. Isso foi verdade, viu? Foi verdade. E estava todo mundo em pé, e o búfalo se aproximando. E eu falando, eu andava para cá, o búfalo chegava mais perto. Eu andava, e eu comecei a perceber que ele não estava na mesma conexão comigo. E realmente ele veio atrás de mim, né? E aí o Tonga teve que segurar o búfalo, volta, porque eu comecei a correr e eu achei que o búfalo ia correr atrás de mim. Isso podia ter acontecido, podia ter acontecido. Não é muito comum, mas aconteceu. Mas foi muito legal depois. O queijo deles também, você está falando de questão de produtividade, eles conseguiram fazer aquele indicador geográfico. Sim, sim. Né, que o INPE concede. Aquilo também abriu portas para o É a certificação artesanal É uma típica da maravilha região, aquilo, né? entendeu? Agora eles vêm para o Brasil inteiro, até exporta. E é um queijo maravilhoso. Maravilhoso. A Amazônia muitos produtos estão buscando, né? Essa referência. Certificação geográfica, a né? certificação geográfica. A gente tem o Guaraná ali no Amazonas. Tem o Bragança queijo, também, tem com a farinha, né? Bragança, E por aí vai. Sim. Ali na fazenda também da Ozaki, da Hortência Ozaki, ela também está buscando um trabalho relacionado ao bacuri. Tem umas informações bem legais. Bom, nessa para linha. vocês terem ideia, o Marajó até o século passado não passava de 250 mil pessoas. Nos últimos 20 anos, praticamente dobrou a população. Foi mesmo. Lá são o quê? São 16 ou 17 municípios? 17 eu acho agora. Na né? verdade, são 17 porque entrou Oeiras, entrou Gurupá, que não fazia parte o governo antes, vai né? colocando dentro da Do macro-região, né? Na verdade, são municípios que estão em terra firme, mas Portel também, a cidade está em terra firme. Bagre também, a cidade... Vamos lá buscar um pouco da nossa memória? Portel, será que a gente consegue? Claro, eu sei todos, eu sei até colocar no mapa, mas olha, vamos do leste para o oeste. E da floresta para os campos ou dos campos Então, para a vamos floresta? começar do leste para o oeste, dos campos para a floresta. Opa! Por aqui, começando, Chaves lá em cima, Soure, Salvaterra, Ponta de Pedras, Moaná, Cachoeira do Arari, Santa Cruz do Arari. Salvaterra. Desce, Salvaterra eu já falei, já pra cima, já né? dei o Não leste. confunde. Já dei o leste. Aí, depois de Moaná, vem... Cachoeira do Arari. Não, o Cachoeira já está mais para cá. Não Já estou seguindo. Esse eu já falei, não vou repetir. Você me permite? Eu acho que a Fuá ali do lado de Chaves, né? Eu seria o último. É o Moni, porque Fazer está chegando na no minha Amapá. sequência Chegando seria no Amapá, Esse né? seminário aí, né? Tem breves ali também. Então, aí vem Curralinho, São Sebastião da Boa Vista, Curralinho, atravessando tem Bagre, aí seguindo tem Breves, aí tem Melgaço, Portel, Anajás e Afuá, e Gurupá, e Oeiras. Isso tudo, para quem não sabe, é dentro da Ilha do Marajó, a maior ilha 40 e tantos mil fluvial quilômetros quadrados, não é tá, brincadeira, meu não. bem? Aqui, na portinha, né, do Pará, a portinha de Belém, eu quero dizer, né, a gente está muito próximo aí do Marajó, e do outro lado a gente tem o Amapá, certo? Certo. O Marajó fica aqui Que nesse o Amazonas meio. divisa. É a terra, é o recanto principal do nosso amigo Noélio, que faz lá todo ano o surf na Pororoca, que é o maior sucesso do mundo. A gente né? tem aí um município, gente, bora aqui para o outro lado rapidinho. A gente vai voltar para o Marajó daqui a pouco, porque a gente vai trabalhar muito o olhar em cima dessas duas pessoas, duas referências naquilo que fazem,
e no conhecimento deles, nas imersões que eles promovem. Mas a gente vai falar um pouco de Salinópolis. Nós temos muita vai coisa falar em um comum, pouco então de vai dar para ficar trocando. Marajó, Trocando umas né? figurinhas. Mas aqui desse lado, a gente tem um cidadão que tem alguns anos de estrada. Eu conheci o Noélio Medina. Eu estava dentro da Assembleia Legislativa do Estado do Pará e o Noélio estava percorrendo o bichinho para rodar. E ele tem um projeto, quando ele engata uma primeira, ele vai. E a gente observa, né? A gente vai observando uma vez, mas quando vê, não, o cara sabe onde pisa. E aí ele tem um projeto, e quando ele tem esse projeto, ele busca agregar pessoas e parceiros a esse projeto. E ele é um cara que tem esse amor pelo mar, pelas ondas, pelo surf, e eu queria que você falasse a sua história, no sentido de como você agregou aquilo que você faz, com o que você gosta, e com a promoção de crescimento desse esporte a partir da diversidade ambiental daqui da Amazônia. Né? Eu estou falando aí dos rios, estou falando da Pororoca, etc. Fala um pouquinho do surf na Pororoca, porque é lá que a gente vai chegar, mas eu quero apresentar primeiro Noélio, sobrinho. Prazer, obrigada pela sua presença aqui no Conexão, Noélio. Cristina, o prazer é todo meu. Quero agradecer a oportunidade da gente estar trocando essa ideia. Jornalistas de altíssimo nível. Obrigada. E para mim está sendo um prazer mesmo. O surf na minha vida aconteceu em 1983. Né? Tu é antigo já, viu? Sou famoso das antigas, é isso já. mesmo. Eu também sou, mas tu é mais. E eu comecei a surfar na Praia da Princesa, lá na ilha de Algodoal. Uxi, né? coisa E de lá para boa. cá. Isso lá na década de 80? 83 para 84, na Semana Santa. Muito bom. Eu costumo. Não tinha energia. Não tinha telefone. A gente ia para Algodoal para passar sexta, sábado e domingo, ficava 70 dias naquele paraíso, tendo que pegar caranguejo, mexilhão. Aquela dificuldade, sobrevivência. Mas era muito bom, era muito boa essa dificuldade. Nossa. E o surf na minha vida aconteceu de uma forma muito bacana. Um irmão meu, o Nildo, me deu de presente uma prancha de surf, 0. E aí eu conheci Você mora aqui em Belém? Moro em Belém. Tá. E aí eu conheci a galera que fazia prancha das antigas, já aqui em Belém, que era o Catelho, chamava o Trava, né? E fazia as pranchas. Quando ele te deu a prancha é porque tu já tinha uma... Não, eu andava de skate, né? Antes disso eu andava de skate, né? E a Trocou gente... Ele asfalto aumentou pela o água. skate, ele Andava- aumentou o skate, Trocou o né? asfalto pela água, pronto. Olha que viagem, Medina, como são as coisas, né, cara? E na década de 80, antes de eu começar a surfar, eu já andava de skate, ali mais na Praça do Can. E toda vez que a gente andava de skate, geralmente a gente acabava preso dentro do banheiro do quartel do Exército. Arruaça. Que agora não é mais o Exército. Acabou o concessão Exército agora. lá, o quartel. Agora e é o vocês skate hoje é um continuaram. esporte olímpico, né, cara? Verdade. E trazendo muitas medalhas, Não, olha, demais, o skate aquelas é pequenininhas que fantástico. A Thaís, disputam. não é a Fadinha, é uma referência mundial, mas não só ela, né? Tem o Bob Burley, tem vários atletas do skate. E uma vez, agora com a minha esposa, já com meus 2 filhos, tinha uma garota andando de skate lá na Praça do Can, e eu pedi para ela para dar um rolê, peguei meu filho, ensinando ele, o menorzinho, fui dar um rolê de skate com meu filho, segurando ele aqui andando de skate, lembrando dessa tempo. história. Do tempo. Como é que pode, né? Quantas coisas que antes eram marginalizadas, hoje Tomaram foram uma proporção inseridas, diferente, O né? próprio surf, né? na sociedade, o próprio surf. O próprio surf, Eu só- pô, aqui em Belém. Eu sou do Rio de Janeiro, eu sou nascida em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mas fui logo morar lá, tinha irmãos 10, 12 anos a mais, e meus irmãos, lembro bem, a gente morava ali em Copacabana, na Santa Clara, Figueiredo Magalhães, posto 4, auge onde se pega surf. Eu acho que e o ali surf era... foi bem mais marginalizado aqui no estado do Pará. mas do ali, que o ali skate, eu só estou né? fazendo uma referência porque ali eles sofreram com a marginalização, entre aspas, na época. Né? E aqui não foi diferente. Não foi diferente, até porque a capital de tudo acontece em Belém, uma cidade que não tem praia, né? Na cidade e tal. Então, para a gente surfar, eu ia para Algodoal, eu ia para Salinas, né? E também, assim, apesar de Salinas não precisar ir de barco, mas ia de ônibus. Sim. Então, passou toda aquela fase da roubada.
para hoje, com muito orgulho, 40 anos depois, eu bater no peito e falar, pô, eu sou surfista. Mesmo morando a 200 e poucos quilômetros do litoral, né, eu sou surfista. O que dá uma credencial ainda maior para quem Você surfava em surfa. Mosqueiro, por exemplo? Claro, claro. Mosqueiro, para quem não sabe, embora todos aqui saibamos, são praias De água de doce. água doce, Né? onde se tem ondas. Que se tem conhecimento de condições para a prática de surf, inclusive, Cristina, a gente tem um projeto similar ao do surf da Pororoca, chamado Surf em Água Doce, que é destinado para a Ilha do Mosqueiro, aonde ano retrasado e ano passado já trouxemos etapa do circuito brasileiro, homologado pela Confederação Brasileira de Você Surf. tem essa facilidade dessa conexão Com a nacional, presença com a do presença presidente da confederação, o bicampeão mundial, o Teco Padarates, que é um amigo particular meu de longas e longas datas, veio aí, não acreditou, um cara que já surfou o mundo todo, eu ficou olhando, e quando ele chegou lá, a estrutura, palanque, som, aquele negócio, campeonato de surf, até aí normal. Cor da água marrom, cor da areia diferente, e rio, nada de onda e tal, e ele ficou meio desconfiado. Daqui a pouco, a partir das 15 horas, começou a entrar um vento né? alísio acima de 20 pés, começou a rolar onda no rio e a galera arrebentando, surfistas de vários lugares do Brasil. Bora trazer esse povo para conhecer as águas daqui dos quando rios. eu fui chamá-lo para ele falar de surf, ele falou, cara, vocês são demais, velho, vocês são demais. Cheguei aqui, pô, chancela da confederação, isso vai ser um mico, um rio, cara, parado ali, e agora, cara, esses meninos aí arrebentando, dando aéreo rodando, estilo Gabriel Medina, cara, vocês são demais. O cara ficou amarradão de ver que um rio se transformou em um cenário nacional de um campeonato. Deixa eu fazer brasileiro de um surf. parêntese. Eu estava em Algodoal. Eu fui fazer um trabalho em Maracanã, com uma prefeita que tinha lá, não me lembro o nome dela agora, mas já tem uns anos isso. E ela nos colocou numa lancha para nós irmos até Algodoal, que eu estava fazendo matéria de turismo e tal. Ela falou, vou te levar. Quis fazer uma média comigo. E eu cheguei lá em Algodoal, sentei para almoçar num restaurante, e aí chegou um rapaz, surfista nativo. Aí, conversando e tal, o quê? Eu sou Pedro Medina. Ah, você é Pedro Medina? Você tem algum parentesco com o Gabriel Medina? Eu falei, é meu sobrinho. E eu tenho um sobrinho que chama Gabriel Medina, que mora em Brasília, que é professor da universidade. E eu não estou mentindo. Ele me perguntou, você é tio do Gabriel Medina? Sou. É verdade. Não estou mentindo. Pô, não dá para tu trazer ele aqui? Eu falei, bicho, eu não sei, ele é muito ocupado. Eu não entreguei, mas também não menti, entendeu? E ele ficou agoniado comigo, querendo, gente, me chamou, olha que é tio do Gabriel Medina. Eu sou filho do Gabriel Medina, mas não. Nossa, até Você já ligar sabe pra que ele. isso vai pegar, né? Mas não Que desmenti. tio do Gabriel Medina. Não desmenti, em momento nenhum. Eu saí de lá ele achando que eu era tio do Gabriel Medina, que ele queria que fosse. Só para fazer um. Só pra conectar um pouco Me lembrei dessa Sobrinho, me fala uma dessa coisa. aventura. Me Isso fala é bem uma legal, coisa essa da. Eu vi aí que surfista tem corpo, né? A gente olha para o menino, ele vem a caráter, né? Com essas camisas todas coloridas e assim todo entrocado, acho que o pessoal que segura meio na onda, massa né? muscular. Né? E eu queria saber se como é que é a adesão hoje, porque antes saiu da marginalidade para essa explosão aí que o tio do Gabriel Medina está aqui, pode falar um pouco para a gente, né? Sobre essa explosão do surf. Mas como é que é a adesão aqui no Pará? Olha, deixa eu te falar, na verdade, esse rótulo já acabou, já tem um tempo. Antigamente o cara para ser surfista tinha que ser louro, cabelo parafinado e tal. Eu já muito tive cabelo queimado, grande, Já e tá já no lugar fui errado, né? parafinado. Já tá no Mas, lugar na errado. verdade, assim, surfista é o cara que surfa, né? Então, surf significa deslizar sobre as ondas. Então, hoje em dia, a partir da prancha de surf, né, tem várias modalidades de surf. Como, Entendi. por exemplo, o kite surf, que é um surf impulsionado por uma pipa que depende do vento, mas o cara faz o mesmo sistema de pegar onda, só não vai remando, ele já vai com auxílio da pipa, né? Que a vela lá que faz dá essa força extra, chama de um super surf, né? Temos também o surf de asfalto, que é o skate, né? Temos o stand-up paddle, que é remando em pé, mas você também, não só a parte de race,
que é muito praticado aqui em Belém, aqui na Baía do Guajará, né? Quanto também o surf, inclusive tem campeonato, estava até domingo agora, estava rolando a primeira etapa, se eu não me engano, no Espírito Santo do circuito, junto com o longboard, que também é uma modalidade de surf, aquelas pranchas acima de 9 pés, acima de 3 metros, chama-se longboard. Abaixo um pouco tem o fanboard, que é a diversão sobre as pranchas, né? E tem o bodyboard, que é o surf de peito, que é interessante porque tudo isso tem um porquê do surf. O bodyboard, o cara do Havaí pegou uma vaca, que é quando o cara cai na prancha, chama caldo, e a prancha dele quebrou no meio, e ele, para se salvar, desceu deitado no pedaço da prancha e foi até a beira, se salvou. A maioria das namoradas dos surfistas ficava horas na areia, enquanto a galera lá dentro d'água pegando onda, e o cara adaptou, e inicialmente, tá? Que fique bem claro, para as mulheres começarem também a surfar deitado, porque teoricamente seria mais fácil. Só que o bodyboard hoje não só é dominado tanto pelas mulheres quanto pelos homens, e é o esporte que mais tem divisas, medalhas e títulos mundiais do que até o próprio surf, que tem 6 títulos. E pode-se dizer que é um pouquinho mais adaptado no primeiro momento para crianças e adolescentes? Olha, até para que venham... porque uma modalidade vai puxando a outra, né? Sim, até sim. Pela curiosidade. Olha, etc. não vou te falar que é nem mais fácil nem que é mais difícil, é uma modalidade de surf que eu respeito muito, né? O bodyboard, ele é um esporte que... Eu perguntei aqui no quesito facilidade só, viu? Então tá bom, Aparentemente, já no quesito entendi. Eu não facilidade. queria falar muito disso, vou te falar porque eu sou presidente da Federação Paraense de Surf. Sim. E essas modalidades todas vieram do surf. Algumas delas não têm federações. Não tem Entendi. federação. A gente Por sabe exemplo, o disso. skate tem. Então, as que não tem ainda federação são agregadas nossas, a gente tem o maior Lógico. carinho e trata com o máximo de respeito, né? Mas assim, eu acredito que sim, o fato de você vir deitado ali é mais Dá mais fácil do que vir em equilíbrio, pé, né? Porque mais para equilíbrio. surfar, irmão, sem equilíbrio não vai para frente. Não, gente, vamos passar por uma justificativa mais simples. A gente tem filhos pequenos. Eu me posiciono dessa forma. Bora comprar um bodyboard. Começa com uma brincadeira Uma saudável que vai para franjinha de frente. isopor, tarará, que você fala, não, é mais seguro para a criança. Eu tinha essa impressão. E aí eles tiveram o tempo deles, gostaram, ficaram um tempo se utilizando daquele equipamento, instrumento. E hoje eu tenho um filho no Rio que ele brinca de aprender surf, né? E aí ele fala que o fato de ter tido alguma experiência Sim. é um conhecimento que te facilita. O contato Aí um com o pouquinho mar, mais remar, adiante, etc. furar, arrebentar a Pronto, onda, foi nesse marcar a quesito de arrebentação. facilidade. Eu Embora a confesso gente que eu sabe nunca passei de uma prancha de isopor. E aí, Nunca passei de uma prancha de isopor. Os melhores atletas do mundo começaram na você frente lembra do daquelas isopor. pranchinhas que a gente tinha? Eu compacto Que eram umas dessa pranchinhas de tua. isopor que tinha um biquinho assim na frente. E antigamente. eu também sou bom de jacaré, meu pegar filho onda Vitor, sem prancha. O meu Também sou filho bom. Vitor, Olha aí, que tá tá vendo? com 10 anos, desde os 2 ele surfa de pranchinho empurrando e migrou para o stand-up no que outra vida. Mas Agora, rola um o vínculo, detalhe, rola um o vínculo. detalhe, falando assim do Vitor, é que ele é o cara ideal para quem quer surfar. Por quê? Ele tem um grau de autismo. Sim. E depois de muitos anos surfando, competindo em vários estados e surfando em outros países, eu descobri que o melhor surfista é o que se diverte mais. É o que ele faz. Ele se diverte. Tanto faz se ele vai pegar tubo Ganhou. da Hélio. Não tá preocupado. Ele está curtindo a vibe dele. Eu achei isso bem interessante. Legal. Porque realmente o melhor surfista é o que se diverte. Essa frase já foi para os seus livros, por Eu acaso? não sei, eu não acho também não. Mas se você vê um Gabriel Medina, ele só é o que ele é porque ele se diverte com o que ele faz. E eles, todos eles Ele falam domina. isso. Eu vim aqui para me divertir. Eles Exatamente, realçam cara. isso aí. Mesma coisa Esse eu vejo laudo, no esse paraquedismo também, o Sabiá, que eu já recebi ele aqui para surfar a Pororoca, junto com o Formiga no desafio do Faustão, na época, na Pororoca, lá em São Domingo do Capim. Ele pegou um caldo, velho, o cabelo dele grande cobriu a cara dele, o cara do jet ski, o Paulinho puxou ele do caldo. Ele falou, meu irmão, que caldo louco, velho. Meu irmão, pensei que caldo saltar... caiu dentro você da- Quando a água te pela leva, onda. você Embaixo não consegue nem Quando ele respirar. saiu ali daquela morro no morro que a gente fala, e falou, meu irmão,
Eu pensei que saltar de paraquedas é o fera do paraquedismo. Quando botaram o apelido, ele é Sabiá, né? Quando colocaram o cara na água, ele viu essa pressão, meu irmão. E o cara passou a ser surfista, porque ele falou, não, meu irmão, agora eu vou aprender a surfar. Foi um toque nele ali, né? Porque, vulgarmente falando, é cada macaco no seu galho, né, meu irmão? Eu queria aqui abrir um parêntese, antes de passar a bola de novo para o Medina e para a Yolanda. Essa tua paixão, teu aprendizado, tua convivência e a tua insistência em atrair o olhar do Brasil para a Amazônia, para os espaços que a gente pôde adaptar aqui na Amazônia para o esporte surf, e aí que se diga, a ilha do Marajó, a ilha de Mosqueiro, Algodual, Salinas, a Juruteua. também, mas ali é mar aberto. Né? A Juruteua é mar aberto, Salinas é mar aberto. Você já ouviu falar na ponta do Camaraçu? Já ouvi, Sim. já ouvi. Lá é o melhor lugar para surfar Já da ouvi. Amazônia Atlântica. Mas eu quero, antes da gente voltar para lá, eu queria chegar na Pororoca. Porque, assim, é um advento recente. 10 anos dentro de um esporte, no meu entendimento, é recente. Me corrija. E aí, quando a gente começou a chamar a atenção de grandes atletas náuticos de surf para a possibilidade de vir para a Amazônia surfar, surfar onde? Até que veio um. E quando ele conseguiu ficar em pé numa onda, quanto tempo? 20 minutos? 30 minutos você fica em cima de uma onda? E o que é ficar em pé numa onda da Pororoca, gente? A maior onda do mundo. A mais longa. A mais longa. longa. Em termos de tempo, né? Ela tendo a capacidade de ficar... Como é que a gente fala? No ápice aqui? Cara, E aí, fala um pouco da Pororoca, porque eu também penso que a gente está falando Pororoca no Pará e também no Amapá. Nós temos uma Pororoca no Amapá boa. E também temos um pouco da redução da Pororoca em algum espaço aqui. Então, bora fazer essa geral bora falar aí de sobre a Pororoca? É um assunto que eu não gosto muito, mas... Mas vamos começar Abrir pelas essa coisas exceção. boas. Vamos falar das coisas boas Quero e reduzir ao máximo. presentear você, a equipe do programa, com o meu Conexão novo Voz da livro, Amazônia. tá? Auerauara, Pororoca, a Olha que onda lindo. do Brasil. Essa Olha aqui é a essa onda, segunda. Medina. Essa onda aqui é a onda mais longa do planeta Terra. E sai levando. Ela dá uns 3 metros aí, não dá? Essa onda ela pode chegar a 4 metros, dependendo de que local. Por exemplo, em Chaves, no arquipélago do Marajó, ela chega a 4 metros de altura. A largura, a distância de uma margem à outra do rio, que ela invade quando ela vem do mar, ela adentra no continente, né? E quando ela entra no continente, tem locais que ela fica 4, 5 quilômetros de extensão, com 4 metros e com uma duração de 50 minutos Meu Deus do céu. ininterrupto, o que proporciona várias quebras de recordes mundiais, como, e algumas vezes, já estivemos no Guinness Book, primeiro eu, né, 2 vezes, depois Você outro. já teve no Guinness Book? Sim, eu fui o primeiro cara a surfar Pororoca, né? Eu, Gilvandro Júnior, Silvinho, Jorge Júnior. Você vai uma me galera desculpar, de- mas você sabe que isso é uma informação nova para mim, tá? Me perdoa por Nada, isso. que é isso. E Inclusive, muito, você meus está aqui parabéns. nesse- Eu Nem vou eu ler sabia com que ele já muito tinha carinho. estado nesse status. sim, status tá todo, Muito né? bacana, Fui o parabéns. primeiro cara a chegar com a galera lá fora e dizer, meu irmão, eu surfei 19 minutos numa onda. Que? Mentira. A onda mais longa do mundo é em Chicama, no Peru, que eu também já surfei. É uma onda fantástica. Mas é uma onda fantástica 5% da Mas onda é, da mas é na Pororoca. área, na Amazônia peruana? Sim, fica em Chicama. É um nome de um lugar lá, que é um lugar que tem uma onda fantástica. Ela vem Quantos arrebentando minutos? 3 as minutos? beiras, tudo igual. E também Jeffs Bay, na África do Sul, é uma onda de 1 minuto e quase 2, que é... Ai, vocês onda. viram, não sabem o que é onda? Aí, calma aí, Nossa. aí para provar isso tudo, né? Depois de vários perrengues, consegui levar um cara que até já não está entre nós, ele está surfando em outros Em outra lugares, dimensão. que é o Marcelo. Ele registrou o surf da Pororoca. Nós cedemos essas imagens para a TV Liberal. Eu aproveito, até falei com o André Lohan, que estava no Sim. teu programa, é um grande amigo, para agradecer, porque tudo começou na TV Liberal.
que a TV Liberal pegou esse material e não exibiu. Aí não passou primeira semana, segunda semana, pô, cara, não vão exibir. Aí um belo dia, a gente está comendo aquele tradicional PF maravilhoso lá de Salinas. Aí está comendo aqui, daqui a pouco, no intervalo do jogo do Flamengo com o Vasco, o Galvão Bueno, e não perco hoje no Fantástico. Os malucos que surfaram a onda mais do que da Pororoca, que eu, porra, meu irmão, não sei. Vou entender agora por já quê, bombou né? logo no Fantástico, que independente Rende de qualquer mesmo, coisa, é o maior você- telejornal Sim. do Brasil, né, cara? Não tendo e aí TV a parada aberta, sim. bombou no Fantástico, no outro dia o esporte espetacular, o cara surfar a Pororoca. Aí trouxeram Glenda Kozlov, repórter, mas bicampeão mundial de bodyboard. Veio Carlos Bulli, 4 vezes campeão mundial de ondas gigantescas. O É que rápido o hoje... start, né? É, cara, da feita que bombou e tá bombando até hoje. Deu uma pequena diminuída e agora tá no auge até acima do que era quando Anteriormente. começou. Sim. A gente tem eventos que tragam atletas Que com atraem frequência pra cá. aqui para o Pará, por exemplo. Sim, o estado do Pará existe o surf da Pororoca há 25 anos. Hoje nós somos um patrimônio cultural e imaterial do nosso estado. Temos um apoio irrestrito do O governo surf do na estado. Pororoca. O surf na Pororoca, sim. São Domingo do Capim é uma referência de uma cidade que, através do surf da Pororoca, evoluiu e muito em todos O os turismo, aspectos. né? em Inclusive, tudo. toda a movimentação de pessoas. Só para vocês terem uma ali. ideia, a gente faz um trabalho em São Domingo do Capim há 2 décadas e meia, aonde a gente antes aluga 150 casas de 150 famílias, paga os caras, o cara vai passar 3, 4 dias na casa da sogra, da mãe dele, esse dinheiro ele é obrigado a montar uma banquinha de bebida, de comida. Quando acaba o evento, tem 150 famílias com R$ 1.500 no bolso. E Então, já empreendedores começa- gera novos. trabalho. Empreendedores já começa novos. assim. E aí a cidade tem 11 mil habitantes, com mais os arredores vai para 20, a gente leva 32 mil turistas. A gente tem que levar bacana. uma frota de barcos para servir de hotéis flutuantes. E aí o papo tora, a prefeitura abraça, faz o festival da Pororoca, com shows, com bandas, com DJs, com grupos de carimbó, peças teatrais, lançamento de livros, exposições fotográficas, cara, aí bomba. Eu bomba. tive a oportunidade de presenciar uma desses grandes eventos pela Imaté, né? Que eu sou do setor produtivo. E a gente foi lá também porque aquela região também ela desponta como produtor de mandioca. Melhor né? farinha, disputa com Isso, Bragança. exatamente. Então a gente foi lá para fazer essa produção e aí aproveitamos. É um espetáculo, muito. A minha filha top. era pequena, estava comigo, né? E assim a gente ficou encantado porque aquilo que a gente estava conversando anteriormente aqui no programa anterior. Às vezes nós não conhecemos o que nós temos. E aí, quando a gente conhece, a gente fica assim maravilhado de saber. Inclusive, agora a gente sabendo que estamos aqui com alguém que já esteve no Guinness Book, né? Que os meninos surfam 1 minuto 2 e vezes, meio, tá, né? meu bem? Os meninos surfam 1 minuto e meio e Não é falam que é pouco, não. espetáculo, né? Ele surfou 19 minutos. Fez 19 minutos, o Adilton Mariano, que é o internacional, vou mandar essa matéria para ele, hoje ele mora na Austrália, ele é 3 vezes campeão brasileiro de surf profissional de praia, 7 vezes campeão brasileiro de surf Olha a na responsa, hein? Pororoca. É o filhão, moleque. Olha a responsa. Ele é o primeiro recordista oficial com 37 minutos e 26 segundos na mesma onda. E ele está onde agora? Mora Na na Austrália, Austrália, mas né? olha, já quebraram o recorde dele, o surfista paranaense Sérgio Laus, fui técnico dele durante as 2 versões que ele também esteve no Guinness. Aí depois um inglês bateu esse recorde, porque existe Pororoca na Inglaterra também. Depois um francês bateu, também existe Pororoca. Existe Pororoca? Há controvérsias. Não, existe, eu já fui lá. Há E tá nesse livro controvérsia. aqui, Pororoca é da Amazônia. O nome Pororoca Pois que é. O significa... nome Pororoca é da Amazônia, mas O o fenômeno Pode até não. ter um o fenômeno fenômeno, não mas a existe no mundo Pororoca é inteiro. da Amazônia. Olha, Pororoca Obrigada. significa em Tupi-Guarani grande estrondo, destruidor. Sai levando tudo, E é gente. mesmo, cara. E é destruidor, e é um barulho que horrível. antes de você ver, você já ouve o estrondo dela vindo. Pô, é fantástico. Eu quero fazer um convite para vocês, para conhecerem Chaves no Marajó.
A gente agora vai começar a trabalhar, viu, Cristina, o turismo da galera para ir numa banana boat, a galera mais corajosa, né, com colete, com segurança, com pilotos, sim, você quer colocar uma banana boat lá na Pororoca? A gente faz isso direto. Faz isso Só direto. que isso com surfistas, com imprensa, com... Aí tem as Imprensa, vai? lanchas, sim. A galera especializado que tem equipamentos apropriados, subaquáticos e etc e tal. Não estou falando de GoPro, estou falando de equipamentos top mesmo, o cara Com vai... segurança, né? Eu estava brincando Sim, aqui, mas... não, sim, altamente a gente seguro, sabe, sim, mas cara. A segurança é fundamental, A gente não né? abre mão Porque da realmente segurança, né? não entrem sozinhos, não cara, venham não de vai dar qualquer certo, lugar não, do país. infelizmente. Ah, quero conhecer a Pororoca. Não vá sozinho. Deixa eu pegar um gancho, né? Noélio, o que você está falando Pô, aí não. de Chaves. Há uns 6 ou 7 anos eu fui a Chaves. Aí a Linda aquela cidade, hein, cara? ainda era prefeita aí, acho que é Solange, não Solange Lobato. Solange Lobato. Gente boa. Me levou para lá. Ela falou: olha, você vai, porque lá só vai de avião, senão você perde 30 horas viajando. Se você vai de avião. Pra ver como as coisas são pertinhas aqui, né? Não, mas fez a opção de ir via Macapá, que é Geograficamente, 40 quase minutos, ela tinha fretado e 3 um avião. horas hoje em dia, cara, Era pra ir pra aniversário Chaves. da cidade, ela tinha fretado um avião para levar uns músicos, sobrou um lugarzinho lá atrás, ela me jogou Medina. dentro, entendeu? Mal sabia eu que eu ia ficar quinta, sexta, sábado, domingo, só ia voltar de lá 70 pra segunda-feira. Ficou achando Isso ruim, se o tempo deixar Quando pra foi decolar. quando eu nos apanhar. Cheguei lá, achei a coisa mais louca do mundo, né? Já melhorou um pouco, mas naquele tempo era numa cidadezinha pequenininha. Mora menos gente na cidade do que nos vilarejos próximos. nas fazendas. E o mais interessante é o seguinte: o caboclo vem da fazenda com o cavalo, ele amarra o cavalo no pau, igual o filme de cowboy, igualzinho, e entra para tomar uns tragos. E quando ele sai doidão, ele só faz desamarrar e subir no cavalo. O resto do cavalo faz. O cavalo já sabe que Faz sozinho. liga o piloto automático do cavalo. Mas olha, Medina, Chaves evoluiu bastante. Hoje, o prefeito de Chaves, o pastor Zequinho, tem uma equipe muito competente e eu te digo que eles estão dando muita atenção. Aproveito a grande audiência do teu programa para agradecer. Que hoje a gente chega em Chaves, a secretária de Esporte, de Turismo, de Cultura, de Meio Ambiente. Cara, agora a gente inaugurou a primeira escola de surf de Chaves. Doamos 10 pranchas legal, de surf. cara. Que legal. Fantástico. Pranchas zero, equipamento de primeira. Inclusive, de vez em quando eu pego uma prancha dessa para surfar, que a prancha é alta performance. Temos mais de 25 garotos e garotas já surfando, porque em Chaves, quando a maré vaza e quando a maré enche, tem uma praia. Quando a maré enche, Como é que é some essa a história praia. da maré? Fala um pouquinho. Olha, Esse rotativo, você sabe me Sim, dizer ali sim, no Marajó? claro, e aí, sim. Isso a favorece, pergunta pra você inclusive, também. a produção, né? A maré em Chaves é uma coisa absurda. absurda, cara. São mais de 6 metros Mais de de 6 variação. metros. A maré vaza. Gente, até vocês têm 10 noção o centímetros. que é isso? Uma subida de maré. É o tamanho disso aqui, aqui deve ter o quê? 3 metros? 4 metros. De até pé, de fundo, de pé quase, direito? Tu quer saber de uma coisa engraçada? Na praia tem um campo de futebol com trave. Com travessão completo. É. As traves e travessão. Quando a maré enche- Na maré baixa eles estão jogando bola. Joga Quando bola. a maré enche, não tem nem, você não vê nem vê a a trave. Nem a trave. É verdade. Você não vê nem a trave. Isso E vocês têm ajuda na noção o que é produção, isso? A quantidade de água que a gente tem. a aqui. entrada e a saída, porque aqui, por exemplo, a gente tem nas ilhas, quando a maré enche, a sedimentação ajuda. Lá em Santarém também ajuda na produção. Traz Lá, todo o lá humus, também né? ajuda nessa Olha, a produção. pororoca, quando eu comecei a mistura procurar, tudo. quando eu comecei a falar de pororoca, começou assim, o meu pai, antes de namorar minha mãe, foi escoteiro, viu a pororoca em São Domingo do Capim, eu já surfava uns 10, 12 anos, ele falou para mim, eu quero ver se tu é um bom surfista se tu surfar a pororoca. Ah, beleza, nem liguei. Aí vi também aquele Amaral Neto, o repórter, sobre o fenômeno da pororoca, achei aquele negócio, porra, matador, destruidor. E depois tive acesso, através do Walter Júnior, um amapaense que morava aqui no Pará, né? Dono da Amazônia Produtor. Digital, produtor. Produtor de cinema. Exato. Ele fez o make-off da equipe do Jacques Cousteau, do cientista Verdade. renomadíssimo Jacques Cousteau. Meu parceiro de Quando trabalho, ele Walter veio Júnior. filmar o Boto Cor-de-Rosa, veio filmar a pororoca do extinto Rio Araguari. Essa foto aqui é na pororoca do Rio Araguari. Essa onda acabou, cara. No Amapá? Acabou. O rio fechou a boca do rio
porque houve assoreamento devido excesso de criação de búfalo e pior ainda que isso, A hidrelétrica que não lá em termina... Ferreira Gomes. Olha, um parêntese. Ferreira Gomes, ele está falando exatamente o que aconteceu. Eu morava no Amapá, não tinha lugar mais lindo, Medina, do que aquele rio em Ferreira Gomes, o rio Araguari. Rio Araguari. Você passava pela ponte, de lá você seguia. Ia a Tartarugalzinho, Pra ou era cá, pra antes, cá, ou para volta, ou para frente. Cotia Ia para o do Amapá, Araguari. ia Cotia, enfim. Sim. Aí autorizaram a hidrelétrica, que não finalizou, acabou com o rio. Foi verdade. Acabou com o rio. Aquela beleza, né? Os turistas que iam, que a gente ficava contemplando da ponte. Ou seja, o homem aí, acabou, né, cara, fazendo acabou. a tradição. É uma pena. Macapá. E olha, Besteira. deixa eu falar aqui. Tá entregue, isso tá aqui, entregue agora o muito presente. obrigada. É uma honra. Yolanda, olha isso aqui. A gente vai ter que dividir. Uma semana na minha casa, outra semana na tua. Trago outro. Tira as páginas. Olha, essa história de Ferreira Gomes é uma história que a gente precisa levantar Resgatar, essa né? história, não só lá, como outras hidrelétricas que param no meio do caminho. Na verdade, não tinham nem que ter começado. Agora a gente precisa aproveitar essa vibe, essa consciência e essa alternativa na produção de energia, que a gente tem várias alternativas, e tentar Verdade. pôr um ponto final. Macapá sofreu muito, Pôr um sofreu com a ponto Icome, final abrindo nas buraco questões- lá que virou São um questões horror. que precisam ser avaliadas Medina, nesse sentido. a pororoca do rio Araguari, no estado do Amapá, era o Havaí das pororocas. Menino, você não tem Entendeu? noção. Ondas Eu assim. não conhecia. E aí ele Fantástico. está falando do Walter Júnior. Sim, desculpa, Walter aí, Júnior já- foi um dos caras, eu já vou passar a Sim. voz, foi um dos caras que mais roteirizou, que mais criou docs em audiovisual sobre o Amapá, sobre os esportes náuticos, sobre os rios, etc. Trabalhei muito nessa região. A Marcinha do Carmo, Sim, inclusive, fotógrafa, fotógrafa, irmã dele, que também é da FEBTUR. A gente está abrindo a Federação Brasileira de Jornalistas e Comunicadores de Turismo no Amapá, né? A Márcia está nesse Organizando. contexto. E assim, tem muito mais histórias na Amazônia toda relacionada a esses impactos ambientais, Verdade. né? Que a gente precisa Colocar dos impactos, o dedo ali os e impactos fazer todo mundo ambientais. ver que tá errado, são né, as cara? questões dos biomas, da fauna, da flora, mas também os espaços que são utilizáveis para práticas esportivas, para a possibilidade do desenvolvimento sustentável na economia das comunidades, das populações originárias e tradicionais, etc. A gente precisa, de uma vez por todas, acabar com essa história de começar e não terminar, e principalmente começar alguma coisa que está tudo errado. Mas, olha, Entendeu? E que é típico de lá. E eu Inclusive, fico isso muito fala- feliz de tem saber isso que nesse isso aqui... livro, essa história eu vou triste ler aí isso aqui também. com muito carinho, Obrigado. satisfeito de estar resgatando um pouco essa história aqui, porque a gente precisa ter essa consciência e precisa se aprofundar. Porque a gente só está falando um pezinho do que Mas aconteceu. tem muita coisa Cada aí um pra- tem que correr atrás dessas informações, Eu nem é o quero nosso pedir foco. um parênteses para o programa, porque na hora que eu citei os municípios do Marajó, eu me esqueci de Ponta de Pedra. Pelo Faça amor de isso. Deus. E a prefeita dos mais Consuelo, mais. depois ela vai me Vamos comer de pela beira. mais. Lá todo mundo faz sucesso. Ponta de Pedras é um dos mais tradicionais, terra de Dalcídio Jurandir, terra de grandes poetas, escritores, músicos, né? O Marajó está cheio Gente, de... a gente tem uma cultura uma tão coisa rica. fantástica. As pessoas, e aí De a gente fazer tem que aproveitar inveja, viu? esse momento que está dando esse boom, esse olhar do mundo Essa aqui para a COP30 zona. aí, né, A meu COP30, e não é só a COP30. A COP30 é muito, a gente sabe disso. É o Mas é um ápice. processo que já está vindo, que a gente já vem Construtivo, né? buscando. Esse olhar que a gente vem pleiteando para as pessoas terem aqui com a nossa região, né? Amazônia brasileira, Amazônia peruana, Amazônia, porque ela perpassa aí pelos 9 países, 7 países, né? São 7, 9, me ajuda, pelo amor de Deus. São 7. E aí, a gente falando sobre como a gente se utiliza dos espaços da Amazônia, a gente tem que bater palma um pouco para os esforços de algumas pessoas, das entidades do terceiro setor, da representatividade da imprensa,
né, dos projetos, das Eu gostaria de sustentáveis. pegar esse teu, É todo seu, esse meu teu amigo. mote Fale. aí, porque é o seguinte, o verão está chegando. E cada verão o Pará recebe mais turistas. E a mesma coisa está acontecendo no Marajó. Antigamente o Marajó, o turismo só acontecia de julho para frente. Agora a gente vê que a partir de março, abril, já há um incremento de turismo. Então os hotéis estão tratando de melhorar, os restaurantes estão tratando E de estão melhorar. com ocupação acima da média confirmada. Muito. Outra coisa que melhorou muito no Marajó foi o transporte. Antigamente você pegava um navio, era 6, 7 horas de muito. viagem. Hoje em dia você vai no ferry boat com mais de 100 veículos e mais de 1.000 passageiros muito bem confortáveis, como a Envio Com oferece. segurança. Com segurança, com estrutura, com muita higiene, né? Com área VIP. Sala VIP, Confortável. poltronas reclináveis. Medina, mas ir para 2 Marajó é horas e meia literalmente se a uma maré viagem. ajudar. Se você, 2 horas e Medina, meia se a maré você me ajudar. permite, cara, e ainda tem esse novo porto aqui, da Doca, que tem Arapari, navegações, faz em 1 hora, irmão. Com uma lancha expressa, com um conforto. A Golfinho. arzão, A Golfinho, poltrona, porque a sabe? Golfinho dá uma volta maior que ela vai até Soure, Tá. não vai para o Camará, mas ela faz em menos de 2 horas. E essas lanchas menores fazem 1h40, depende da 1 hora maré, e pouco, depende da viagem, isso, depende de uma mas série não, de e fora coisas. que a Mas é gente- muito rápido, gente. É, A gente demora Pra 4, o 5 horas para percurso chegar em de Salinópolis. antes, é verdade. Faz uma síntese, Medina. Eu vou pedir aqui licença. Por que o Medina? Porque o Medina... É o cara do Marajó. Ele trabalha, ele é incrível, é incrível. Quando a gente vê, de repente a gente bate na porta de alguma empresa de navegação, quando a gente vê, o que você está fazendo aqui dentro, Medina? É dele, surge do nada. Quando eu cresci, você é igual a ele. Ele surge do nada. Me fala um pouquinho dessa coisa do transporte. A gente chorou, a gente falou aqui algumas coisas, mas faz uma síntese para gente. Então, O que temos? as empresas estão investindo muito mais. Vamos pegar, por exemplo, a Master Motors. A Master Motors tem o Golfinho e agora tem o Campeão 9, que são lanchas da melhor qualidade, rápidas, seguras. Quanto super tempo, mais ou confortáveis. menos, você sabe 1h30, 1h40. Como eu estou te falando, para Soura é um pouco mais longe, porque ele faz aquela Você volta. está considerando Belém Salvaterra? Não, Camará. Belém Camará. Camará, porque o maior porto tá. daquela região é o Camará, é a foz do rio Camará. Tá. Então, é uma viagem que é bem mais curta. Entendi, Né? entendi. Você vê que o ferry boat, que é um instrumento, um equipamento super pesado, eu já fui no ferry boat de fazer em 2h40. Que é o maior do 2 horas Brasil, e meia. inclusive, agora. Esse é um dos Esse maiores, novo agora, né? o maior do Brasil. Não, esse último da Envio é o maior. Que eu envio primeiro. Ele pega 120 veículos pequenos. Sim. E pega 1.150 passageiros ou coisa parecida. É um absurdo. Imagino que... E vou lhe falar uma leva coisa. a galera No toda final de de uma semana, quando tem o feriadão e tal, ele põe 800, 1.000 pessoas lá dentro. Entendeu? Fora a capacidade Ali é uma para os fonte, veículos. de pesquisa para ver o número de turistas, né, do Marajó. Agora, o Guto Gouveia, que é o presidente da AMAN e prefeito de Soura... A MAN, para quem não conhece... É a Associação dos Municípios do Arquipélago do Marajó, da qual eu sou assessor de imprensa. Muito bem. Tá? Ele vai colocar um questionário nas embarcações para saber de onde você veio. O que você quer fazer aqui? Você quer aventura? Você quer diagnóstico, turismo? lógico. Você quer só descansar? Você veio a trabalho? Você veio a negócio? Você veio para fazer Fazer um mapeamento, né? um mapeamento, entendeu? Quantos dias você vai ficar? O que você achou legal? Fazer quando ele Outro chega e dia a quando ele gente estava sai. questionando isso com o DIES, com o Roberto Senna. Agora, recentemente. Sem números, Não sem adianta a gente estatísticas, ficar sempre em Impossível cima das saber. mesmas Não fontes. não É, anda. aeroporto, tarará. Tem que ir para os... A gente estava comentando isso, tem que ir E para cá meios de para transporte. nós vimos isso em Salvador. O turista adora ser Carregado. sabe? Turista adora que a pessoa... também você não pode ser chato. É. Mas ele tem que se achar importante. Mas ele é. Né? Lógico que ele é. É. Ele é o maior provedor de riqueza. Pronto. É É tal simples da assim. indústria sem chaminé E que a gente quem não tanto gosta fala. de ter os holofotes, né? Um pouquinho. então, Cuidado, quem faz cuidado. falta para o Marajó? E vai faltar. E a COP pode utilizar, por exemplo, o aeroporto de Soure, 20 minutos de viagem. O Guto já está de olho nisso, o prefeito de Soure. E quem não vai querer ir para o Marajó porque isso estando vai tão movimentar, próximo? vai crescer, né? Obviamente. A malha aérea Eu aumentando, aposto meu filho. todos os meus trunfos, porque Salinas já está consolidado, Bragança já está consolidado.
Algodoal já está consolidado. Você vai ao Algodoal, você vê umas pousadas que você não acredita. Alto nível. E aí a gente parte para essa história de que Temos nego que tá trabalhar dizendo, o Marajó. de que nego diz assim, porque a gente precisa desenvolver o turismo. Gente, para com isso. A gente já está em processo de desenvolvimento. Lógico. Muda essa história do precisa Lógico. desenvolver. Olha o Ter. A gente precisa Melhorar um pouco. Precisa conhecer os diversos segmentos. Parar com essa história de que turismo é ir para hotel 5 estrelas. Não é nada disso. Quem vem para a Amazônia vem para viver essa imersão, essas nossas realidades. Apesar da gente ter isso também, né? O hotel muito bom. Apesar de a gente ter. Eu estava vendo o Medina falar e eu acho isso extremamente importante, Medina, porque às vezes eu não gosto do surf, mas eu gosto de outro esporte de aventura. Sim. Eu não conheço o queijo do Marajó. E aí a oportunidade que um turista vai lá, eu vim aqui para comer. Gente, comer é maravilhoso. E diga-se de passagem, o Marajó tem coisas maravilhosas. Aquele pão que eles servem numas pousadas lá, com aquela manteiga de búfala, é espetacular. Então, quando você conhece, né? Gente, lá pro Marajó. Quando a gente Quando conhece, vier de novo, traz aí pra galera quando ver a se é gente bom conhece, mesmo, né? quando a gente conhece o que o meu visitante quer, é muito mais interessante, a gente acerta mais no alvo quando a gente sabe o que a Yolanda quer, o que o Medina quer. Então, se essa pesquisa é útil para isso, né? Exatamente. Também, né? E aí, se isso for realmente colocado em prática, vai ser espetacular, porque tem coisas que a gente não tem informações, porque como é que a gente vai ter? Mas, sim, deixa eu também falar o seguinte, o Marajó não se restringe a Açores e Salvaterra. Nós temos Cachoeira do Arari com museu, nós temos Moaná, É verdade. nós temos Breves, As a maior festas cidade. as festas religiosas. São religiosas. Sebastião, agora em janeiro, que é o glorioso, que movimenta aquela região toda Sim. aqui do leste do Marajó. Nós temos Portel, que é uma das cidades mais lindas, uma praia maravilhosa. O que me impressionou bastante, Bagre. Bagre, gente, tem uma orla que o prefeito anterior fez, que é a coisa mais linda do mundo. Enfim, Afuá é a cidade mais diferente, porque não entra carro, né? Sim, por nem causa moto, das palafitas, só bicicleta, né? tudo Todo é mundo palafita. Olha, eu passaria aqui a noite inteira falando das belezas da região do Marajó, e todo o transporte fluvial melhorou, não foi só para essa região, não. Você vai para... Antigamente, Moaná era 6 horas, agora você faz em 3. Medina, Breves também. você Portel sabia também. que ali no Rio Tartaruga, que fica ali Cachoeira, do Pirá, não sei o que, ali perto, ali tem uma pororoca irada, cara. Olha aí. Muito legal. Que a gente ainda não já explorou. levei uma equipe da França chamada De France Trois para registrar o surf da pororoca de lá, inclusive eles que pediram, porque era ali naquela região, onde vamos dizer assim, que tenha mais desenvolvimento, né? Ali do Marajó. O Marajó, cara, é fantástico. Eu acho que uma das coisas que eu mais gosto de surfar a pororoca é que eu já tive a oportunidade de ir na pororoca 210 vezes. Com essa que eu fui agora tem 5 Só dias. isso, né? Você E 25 Quantas conta, vezes? a gente conta. Ele está fazendo aquela prática Não, e de detalhe, da anotação. Ele dá uma pensa, nota. gente, imagina. Cada vez que eu vou, eu tudo faço um inteiro. risquinho. Ele é aqui uma no- pororoca, cara. Não, é sério. E eu vou te falar que a pororoca ela tem particularidades. Ele Esse é o fenômeno- Noélio Sobrinho, para quem não conhece. Ele que esse escreveu esse livro. esse fenômeno em si, cara, ele já tem uma particularidade fantástica. Mas, por exemplo, eu vou te falar um negócio que você vai, como jornalista, vai me questionar e eu posso te comprovar isso. É que, assim, cara, a pororoca, ela não é muito aquele papo do encontro do mar com o rio. O cara só tem acesso a ver a pororoca quando ela adentra o rio. Adentra o rio, é. Mas ela forma em alto mar, cara. Sim, E ela assim, já vem, é um São tsunami Domingo- pequeno. Ela é diferente do tsunami, porque o tsunami ele é originalizado de deslocamento de placas tectônicas. Essa Sim. energia ela Sim. vai em circunferência e é onde ele ganha, mas parece com a pororoca, porque ele vai, quando é muito fundo, tu nem sente. Mas quando ele ganha os arrecifes, ele quebra a onda. A Isso. pororoca, quando ela ganha as bancadas de lama, de argila, né, que é o solo de lá, ela rola também a pororoca. Se for fundo, ela passa por baixo do barco que você nem percebe. Então tem todo um estudo antes de você ir num rio
que tem o fenômeno da pororoca se manifestando, de você sacar que ali é 20 metros, mas ali é 10 centímetros de profundidade. Então, tu não tens visibilidade porque a água é marrom. Então, se tu vem com um jet ski ali, irmão, a 50 por hora, sai dos 20 metros e mete nos dedos, meu amigo, é um acidente praticamente fatal. O piloto quebra flutuante, o que perfura o pulmão. O cara que está atrás, que pode ser um surfista, um fotógrafo, um cinegrafista, ele é arremessado, cai na bancada e a pororoca truncida o cara. Amigo nosso, jornalista, que já caiu 2 ou 3 vezes do barco, o Rainonato. Rainonato, a gente brinca com o Rainonato, né, que ele foi o tricampeão da pororoca Perdeu de São Domingo do Capim. É um cara fantástico, super profissional. Ele vai expor agora em Souri durante o verão, o Rainonato. Me conta essa história, que eu estava aqui mostrando barco. algumas fotos enquanto eles estavam batendo esse papo aqui. Eu estava tentando me acertar aqui com a câmera, mas eu chego lá. Gente, eu vou... Esse livro aqui está muito lindo. Primeiro assim, desculpa a interrupção, as fotos são de quem? E já vou te falar exatamente sobre isso. Pronto, já falei. Raimundo Nonato Pacó. Ao Pacó. Paulo Santos. Entendeu? Só fera. Rick Werneck, que é o primeiro cara a fotografar de dentro d'água, um carioca. Essa foto é dele. Me empresta aqui. Por favor. Essa foto aqui, aérea, lá de Chaves, no Marajó, do Rio Amazonas. Tá dando para ver aí, gente? Dá para pegar ver, aqui? galera? Dá sim. Tá dando para ver bacana. Então, assim, esse aqui de quem é essa Raimundo foto? Pacó. Essa foto, cara, é no Rio Amazonas, num lugar chamado Canal Perigoso, que fica entre a ilha Caviana e a Mexiana, ali no município de Chaves. Certo. Se você pegar a carta náutica da Marinha do Brasil, te instrui a navegar 30 milhas longe dessa área de confluência e com muito respeito à natureza, a gente vai lá para dentro, cara, do olho do furacão, para surfar. Os Rebelos ainda tem negócios ali, sim, não tem? tem um Eu já resort estive lá. Gente, Eu já estive lá. olha o volume. E é muito show, de cara. água. Cara, tem pesquisas sobre quanto por segundo, por minuto, de Quanto bilhões despeja. de litros. Eu de fiz água uma matéria 24, sobre isso, está de saindo volta no ao Liberal a semana que vem. Mas eles trabalham com estaleiros Porque- lá? Porque eles vêm desde o senador Zé Porfírio, né? Não, é porque o Google identificou que o maior rio do mundo não é mesmo o Nilo, é o Amazonas. É sim, é verdade, O é verdade. Google fez Sim. verdade. processo que parece que é 100 Nasce e lá poucos no Peru, quilômetros É a mais. pouquíssima coisa mesmo, eles Mas é perderam maior. a titularidade. E aí ele Peru. veio com um mundo de número. E eu captei tudo isso e fiz uma matéria para o Liberal da semana que vem, vai sair alguma coisa. Quando a gente que fala legal. semana que vem, vamos infelizmente, tentar eu dar a não data, assino as mais minhas ou menos. matérias, mas muita gente lê coisa, mal sabe que sou eu que faço. Essa história dos bastidores nem sempre Sim, e eu funciona. ainda viu? quero, eu presumo que o programa já esteja no final, eu ainda quero fazer aqui uma deferência ao maior cozinheiro, gastrônomo, chefe de cozinha do Marajó, que é o Mestre Bola. Porque é ele que está fazendo o Marajó Bola. ficar famoso. Avisa Lá Que Eu Vou, programa da Globo, foi ele que com o turuzinho dele ali Eu fez vi, o programa. eu vi a matéria. Todo Eu o vi. Brasil viu. Eu vi. O Brasil, vi. todo Todo mundo o está Brasil querendo viu. fazer E a alguma gente- coisa com turu agora. Turu, Eu vi. e a gente deve isso ao Mestre Bola. Então, meus cumprimentos ao Bola. Então, além das belezas naturais, além das histórias, além da cultura, da religiosidade, a gente tem uma gastronomia. E Fantástica. aí, Medina, não é só o turu, né? Não, o Turu entra como não exótico. é só o turu. Nós Como temos ali em prato Cachoeira exótico. do Arari, por exemplo, a gente tem ali o frito do vaqueiro, que vamos respeitar aquilo brincadeira. ali, né? Para quem não sabe, é a carne de A búfalo. melhor maniçoba que existe é feita com frito do vaqueiro, sabia? É, hein? É. Não Apurado, sabia. né? Deve Tu ter vai um me dizer sabor agora que é uma diferente. maniçoba de búfalo. Totalmente diferenciada. Porque o 90% dos produtos é do búfalo. Até o chouriço. Nossa, dá água na boca, gente. Eu sou só eu. que Vem do fico com água na búfalo, boca. vem do Não é búfalo. possível agora E até. quem faz essa maniçoba poderosa lá em Olha aí, Soure se Franci. chama Nazaré Silva. Uxi, meu Eu trouxe Deus. para o doutor Bernardino, meu amigo jornalista, colunista do Liberal. Ele é um expert em maniçoba. A gente tem algum evento gastronômico já ali na região? Muitas. O Sebrae com a prefeitura, durante a corrida do cavalo Marajoara, eles fazem uma semana de gastronomia marajoara. É um escândalo. A gente tinha que pegar a federação, É um a escândalo. FEBTUR,
É um escândalo. junto com a... Eu vou atrair o Noélio, para aquela região. Bora fazer uma parceria, pega a FEBTUR, muito tempo. junto com a Federação de Surf, A Associação Brasileira também, não. Associação, Federação Paraense de Surf uma, e a Associação Brasileira de Surf duas, na Pororoca, que atua no Amapá, no Pará e no Maranhão, que são os 3 estados do Brasil. E aí eu vou jogar um desafio aqui para vocês. Existem roteiros na Amazônia maravilhosos. Muito. Maravilhosos. Sensacional. Em toda a Roteiros região. que fazem da Amazônia legal do Brasil a porta de entrada da Pan-Amazônia. Então você pega ali o Acre, por exemplo, o Rio Branco, a gente depois de algumas horas, a gente está no Pacífico. Então tem um roteiro que a gente sai dali, eu não sei dizer exatamente, mas é um roteiro que eu estou começando a estudar, e a gente vai fazer esse roteiro com a FEBTUR, com a Federação Brasileira de Jornalistas e Comunicadores de Turismo, daqui e do Acre. E, se Deus quiser, com o apoio, em breve a gente vai estar falando dos apoios consolidados, a gente vai passar por Colômbia, por Peru, chegando até Cusco, descendo do outro lado, indo para a Colômbia e pegando as praias do Pacífico. Tem uma vaga aí para ir. A ideia, Pra e aí, surfar. estou falando desse roteiro. Aí a gente vai para outro roteiro. A gente pode pegar aqui o Oiapoque, sair ali pela Guiana Francesa. Pela Guiana Francesa, Sim. São Jorge, etc. Guiana, Suriname, Guiana, e entra lá pela Venezuela, e aí a gente já está ali na porta da Amazônia, Roraima. Esse roteiro, ele existe. Ele existe. Roraima é um estado que tem belezas naturais incríveis. As belezas naturais de Roraima são incríveis. Eu A não gente conheço, mas precisa pretendo pegar a gente, jornalistas especializados em turismo, para fazer o que a gente faz em todos os lugares, que é ir, conhecer, produzir o conteúdo e publicar. E aí, o esporte está nesse contexto. O esporte dos rios, na Pororoca. Por que não a gente A Calha Norte, até Cris. A porque Calha pegar a Norte do Calha Amazonas, Norte, Alenquer, entendeu? Monte Alegre, cavernas rupestres, tem Vamos começar a pensar nessa parceria. Águas de quentes. Um faculdade? negócio que sobre roteiro, e a gente tem um projeto chamado a Rota da Pororoca, que inclusive eu acabei de chegar do Ministério do Turismo, do Meio Ambiente, do Esporte, da Cultura, que engloba todas essas ações que acontecem no projeto Pororoca. Na divisa ali do Iapoque, de Guiana, tem Pororoca. No Sim. Rio Orinoco, na Venezuela, Rio Orinoco, na tem Venezuela. Pororoca, entendeu? E a gente tem um projeto. Aqui nesse livro você vai ver, eu já surfei a pororoca da Indonésia, eu já surfei a pororoca da China, eu já surfei a pororoca da Malásia. É o esporte Não, movimentando já surfei a essa pororoca. turma, né? Você Olha vê só. o quanto esse esporte abriu as portas do mundo para Com você. certeza, cara. Inclusive, velho, eu te falo com toda certeza que o surfista, né, além de ser a última tribo nômade do mundo, é o cara que mais faz turismo com ou sem dinheiro. É Entendeu? verdade. Só a prancha debaixo do braço. E a vontade de surfar, e Deus no comando, dá tudo certo, é impressionante. E tá tudo certo Com mesmo. certeza. E outro lugar que eu já surfei também, já surfei a pororoca da Inglaterra, surfei a pororoca da França, isso está tudo no livro, você vai Eu vou consultar ler isso aqui com o que eu calma, estou te pode ter falando. certeza. E aqui no Brasil, entre o estado do Amapá, Pará e o Maranhão, eu já desbravei 27 lugares diferentes desse mundo chamado Amazônia brasileira, que tem o fenômeno da pororoca. Você tem entendeu? isso catalogado? Tem catalogado, está no livro. O que é como origina o fenômeno da pororoca, a minha tese está super interessante, que também está aí no livro. Eu te falo isso, Medina, com conhecimento de vir em cima do fenômeno da pororoca. São Domingos do Capim, velho, está a 190 quilômetros do mar. Onde começa a pororoca, no Igarapé dos Paus, ali do município do Bujaru, e vai até passando o Tóio e o Barriga, que são mirantes, onde você tem a oportunidade de ver o fenômeno da pororoca. A gente, lá em São Domingos, a gente bota 150 surfistas na mesma onda, né? E bate o recorde mundial todo ano, de maior número de surfistas na mesma onda. Tá aí, também tá no Guinness. uma loucura isso, né? É muito legal. Como é que divulga tudo isso? Não, aí olha como funcionam as coisas, funcionam as coisas. São Domingo do Capim, eu trouxe 2 oceanógrafos, um da Austrália, surfista, e um do Rio Grande do Sul, que mora aqui, surfista. Os caras colheram água antes
durante o fenômeno e depois, e não tem nem 1% de salinidade da água. Com isso, quebra a tese, né, que Pororoca é água o salgada. barco rio. Não é, porque o mar está a 190 quilômetros de onde começa. Não tem o nada a fenômeno. ver. Inclusive, São Domingo do Capim, eu estava conversando com vocês anteriormente, antes do programa, estava sofrendo um problema. Tinha 2 anos que não acontecia o fenômeno da Pororoca lá. Isso dá-se diretamente à hidrovia do Rio Capim, cara. A galera fica cavando lá para passar bilhões de bauxita e outros minérios, entendeu? Então, quando cava, fica muito fundo. E aonde é muito raso, essa areia que cava, joga para cima de onde é raso, hoje as bancadas, imagina o nível do rio, está acima 1 metro, acima do nível do rio. Pô, a Pororoca tem que subir a praia para rodar. Então, estão acabando com a Pororoca, assim como acabaram a Pororoca do rio Araguari, no Amapá. Só para finalizar aquele assunto, Cris. Hoje tem 6 comportas daquela hidrelétrica que acabou a Pororoca. Mas também quero aproveitar, eu sei que o teu programa é muito bem-vindo, Conexão, também visto lá no Amapá. O Amapá tem altas pororocas. Eu estive conversando agora essa semana, com o governador Clécio, que é um grande incentivador, que antes mesmo dele ser prefeito de Macapá e hoje governador do Amapá, ele ia na lanchinha dele para lá prestigiar a gente. É parceiro, gente boa. Verdade. E eu falei para ele, a Pororoca, que acabou do rio Araguari, ela não evaporou, irmão. A água foi desviada. Então tem Pororoca. Entre a Ilha do Maracá, ali no Garapé do Inferno, Maracás de Pioca, tem Pororoca top pra caramba. Verdade. Tem Pororoca chamado Pororoca do Buiado, que vai um programa nosso agora. Isso é por causa do Globo. desvio? Essas Não, águas? ela já Não, dava ela nesses natural. locais. Já dava, Isso entendi. são locais que dão a pororoca antes do rio Araguari, tá? Aí tem a pororoca do rio Sicuriju, o Araguari acabou, desviou para cá. Tem o rio Mandubé, tem o rio Congo, tem o Bailique, isso é Amapá, irmão. E aí começa as Bailique, pororocas. para quem não sabe, é uma arquipélago também é uma lindo. das escolas bosques, das 3 Sim. escolas bosques daqui do Pará, Sim. da região norte. Como é? Oteiro, Sim. Santana e Bailique. É muito lindo lá, cara. Tá um problema sério lá, bicho. Tá tendo uma mobilização grande que a água salgada invadiu, cara. E assim, não tem água potável mais. E agora. Lá no Bailique? Caiu todos os portos. Tá maior dificuldade lá com o pessoal da Equatorial para repor. Está 20 dias sem energia lá, irmão. Peguei Tá uma estrada fluvial. Estrada fluvial, porque as nossas estradas são os rios, né? Foi um dos maiores perigos que eu corri na vida. Foram as 6 horas de voadeira, sem enxergar um palmo na frente, porque a gente não tinha ônibus, eu tinha que chegar no Bailique, tarará, saí de Santana, Isso é bom, fui né, para o contar Bailique. essa Na história. época, quem era o secretário de Agricultura, Pesca, Floresta e Abastecimento, que eu era assessora dele, que era o Bosco, ele era também presidente do Ipiranga, se não me falha a memória, que é um clube de futebol. O Galo, meu marido, sabe falar muito bem sobre isso, que foi jogador lá da época. E aí a gente pegou juntos uma voadeira para 12 pessoas. Aí tinha o cara que ia no motorzinho aqui. Aí tinha 2 isopores, porque a gente ia para um lugar que não tinha energia ainda, era na base do gerador. E tinha que levar pelo assim, menos alguma água, coisa né? gelada. Água e água. A gente levava água e água dentro dos isopores, né? E toda a alimentação e etc. E aí uma chuva, que a gente só enxergava aqui o rodeio, né? Chegando no Bailique, o esfumaçado da floresta, né? A gente tentava navegar o mais próximo possível da beira para a gente enxergar, entendeu? Mas assim, aí eu só chegava em casa e contava as histórias, porque eu não sabia, eu ia, mas não sabia se eu voltava. Mas eu tinha 2 filhos pequenos que estavam com a minha mãe e com meu marido em casa, e eu tinha que voltar. E eu era assessora de comunicação e tinha que fazer um material sobre o Bailique. Só que já estava tudo... Gente, eu estou brincando, mas foi uma das situações mais perigosas que eu vivi, porque você está ali, você está com o mar aberto. O Bailique beira ali, você indo para lá, você pega o mar aberto ali, né? Sim, ali de Goiabalde, etc. E ali é famoso. Porque E aí, meu irmão, você está com banzeiro uma é muito voadeira, forte. um banzeiro, E aí, se Eu não você conheço dobrar essa a região. mano, direita, você se descendo- molhava por cima e por baixo, e pelo meio também. Descendo o Rio Congo ali nessa área, se você dobrar para a direita, você já começa o arquipélago do Marajó. Existe uma ilha
que ela não é computada no mapa porque ela foi criada pelos esses exércitos que a pororoca destrói daqui, joga para ali, monta uma ilha, aí começa a nascer a grama, o cara vai e bota 20 búfalas minha. É assim que funciona. Aí daqui a 3, 4 anos a pororoca corta, faz 2. Aí daqui a mais 2 ela acaba. Então não vale a pena você colocar ela no mapa, porque ela nasce, daqui a pouco ela some. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Olha que a gente veio de 2 programas falando aí de esporte, de turismo, e a gente tem tanta coisa para falar e para brincar. E é bem a linha do Conexão, a gente falar as coisas nessa forma, trocando ideia, Medina. É isso aqui que a gente se propõe. Gostei da experiência. É dar voz para quem quer falar contando histórias. Na verdade, entendeu? Os teus ouvintes não sabem, mas esse convite era para o Daniel da Envio, o Céu da Envio, e para o presidente da AMAN, o prefeito Guto. Que lhe direcionou na minha frente durante a reunião da COP. Não puderam vir e disseram, você vai. E não puderam, porque não puderam mesmo, porque queriam vir. Queriam vir. Mas falou, Medina. Até agora há pouco eles estavam me monitorando. Você já está aí? Olha o que você vai falar. Então você leva um recado para o Daniel assim, Daniel, a Cristina Heine e a Yolanda Lopes, vou falar por você, Yolanda, estão dizendo que a porta está aberta para a gente falar sobre a questão do transporte. A gente tem muito a conversar. Você, Medina, você trazer a pauta. Bora conversar. A gente está à beira de uma COP, a gente está a gente mora na Amazônia, a gente tem informação e tem milhões de histórias. Então, vamos utilizar esse espaço para a gente fazer com que essas histórias cheguem, para que a gente consiga movimentar positivamente a opinião pública. O espaço está super aberto para você, todos os seus associados, e a gente sempre com base em alguma temática. Não preciso dizer para você. Também gostei muito, agradeço o espaço que vocês deram para o Marajó. O Marajó merece todos os espaços. Eu acho que julho, eu estou dizendo lá para o pessoal que será o melhor verão de todos os tempos. Acabou a Covid, o pessoal estava muito tempo em casa, agora o pessoal quer se soltar, está com uma graninha no bolso, a situação financeira está melhorando. Inflação está baixa. A inflação está baixa. O Marajó tem uma vantagem que a violência é praticamente zero. Diz o Guto que lá em Souri morre 1 por ano e é passional. É passional. Escorregou, caiu, é passional. A mulher quer matar o cara de ciúme. Por amor. É passional. Eu preciso fazer uma pergunta importante. A gente ainda tem um espaço para falar do que vai rolar no verão lá em Salinas? Se você conseguir fazer isso em 2 minutos, 2, e ainda se despedir... Tá bom, então quero convidar a galera aí para participar do Verão Radical, versão 2023, que vai contemplar a primeira etapa do Circuito Paraense de Surf, um evento viabilizado com o governo do estado do Pará e também com a Assembleia Legislativa, né? E com a multinacional Bad Boy. Vamos fazer um evento top. E convidar também a galera para o EcoSal, que vai ser um evento na 4ª edição de limpeza dos manguezais e da praia do Atalaia e Farol Velho, com a participação de dezenas de atletas de stand-up, de caiaque, de canoa havaiana. Isso tudo vai acontecer saindo lá do restaurante Mangue Beach, que é um point que tem uma culinária fantástica. Aproveitar para fazer a propaganda. Fala um pouquinho da culinária, a gente te dá, mas tá não se preocupa que você tem esse espaço. Fala mais tranquilamente. Porque, gente, eram assuntos que a gente ia tratar aqui e não deu tempo. A pororoca não deixou, saiu levando. Mas vamos lá. Bom, o Mangue Beach é um restaurante que é nosso, né? É uma proposta dentro de uma área que a gente tem há 25 anos e vem preservando assim como se fosse um filho, né? É um lugar fantástico. E aí a gente resolveu abrir isso para a galera, no geral, criando um restaurante que tem uma culinária muito top. A base de peixe? A base de frutos do mar, o grande forte, peixe, camarão, turu, ostra, sarnabim. Você sabe que a gente vai lá para comer um turu sábado agora, né? Tá fechadaço. Tá sabendo. Vai um grupo de jornalistas da TV Record, da TV Cultura. Eles vão com a Fabitur, a gente está indo para Salinas para fazer um trabalho e a gente vai conhecer. Eu quero agradecer o carinho de levar a galera para lá para fazer essa matéria lá no Mangue Beach. Paula, sobrinho, olha aí. Estão chegando, a gente está chegando. A esposa é a nossa chefe, né, a Paula. E lá tem uma comida muito boa, de verdade, eu sou suspeito para falar.
e lá você vai se integrar à natureza através do stand-up paddle, através do caiaque, através da canoa havaiana. Eu vou ter que andar, entendeu? né? Através da pesca esportiva, muito vou ter show, que andar lugar nisso. top. E é isso, cara. Tá todo mundo convidado, inclusive, para participar. Quero saber né? se a equipe do Conexão está convidada para a Totalmente gente convidado, meu fazer irmão. um Conexão de Bora lá. fazer Pra gente fazer o isso, Conexão de lá. Mas, porra, lá é um lugar muito legal, cara. Tá boa. Então, Conexão e Sesc. Eu quero também pedir um minutinho só para finalizar, dizendo que dia 2 de julho ainda tem festa junina em Soure. Sai o boizinho uma vez por ano, é justamente no dia 2 de julho. Então, quem quiser aproveitar esse final de semana e conhecer Soure ou visitar Soure, voltar para Soure, tem o ferryboat, tem as lanchas, 4 lanchas saindo diariamente, Banave, Master Motors, outras empresas. Enfim, aproveitem a vida, minha gente, que ela é curta. Um abraço a todos. É importante saber dessa diminuição das distâncias, viu, e Medina? Porque antes a gente passava muito tempo dentro do barco, dentro da lancha, e aí a gente ficava com medo, porque enfrentar aquela baía lá dá medo. Mas, assim como eu não sabia que sou da área, né, que muita coisa tinha encurtado, imagina quantas pessoas que vai nos ver e saber que hoje você pode ir para o Marajó, para diversos lugares, com um tempo bem menor. E aí tu aproveita o que tu perderia na viagem para estar lá. Exatamente. Diminuiu muito o tempo de viagem. Olha, eu juro que eu tento terminar Na hora. Esse programa especial vai ser uma semana. Mas sabe o que acontece? Quem estiver nos assistindo, não deu tempo para assistir 1 hora, assiste 30 minutos, volta lá para o YouTube novamente, na Conexão, YouTube/Conexão A Voz da Amazônia, depois assiste mais 10 minutos, depois mais 10 minutos, e aí Se encanta, vocês vão se encanta. tendo todo um retorno, né? Uma informação do que a gente está passando aqui para vocês, simplesmente batendo papo. É isso, gente. Muito obrigada. Obrigada pela paciência. Obrigada pelo compartilhamento. Curte a gente. Aos nossos segue apoiadores. a gente. E cada semana, toda terça-feira, 19 horas certinho, tem um tema novo, tem uma moçada nova aqui no Conexão A Voz da Amazônia. E até a próxima semana. Um beijo, até mais. Tchau, tchau. Aureira Wara. Aurea Hora.